Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar uma série de mensagem breve, mas edificante para você. E eu estou com a minha Bíblia aberta e eu vou falar sobre o sermão do monte ou da montanha, né? Em Mateus capítulo 5 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se aproximaram dele os discípulos. E abrindo a boca os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que, ao contrário do que muita gente pensa, inclusive surgiu um novo jargão: fulano é pobre de espírito, de forma pejorativa. Isso não deveria ser usado de forma pejorativa, porque o significado é exatamente outro. É bom. Mas eu quero frisar inicialmente falando sobre os discípulos, porque foram os discípulos que deram atenção no que Jesus falava de forma diferenciada para obedecer o que Jesus estava falando. Então a primeira coisa que nós vamos aprender é que os discípulos obedecem o que Jesus fala. E aí então nós temos o início do Sermão do Monte para os discípulos, que começa sobre mais do que feliz ou bem-aventurados os pobres de espírito. E o que significa ser pobre de espírito? É reconhecer que nós não temos capacidade espiritual nenhuma de nos achegarmos a Deus. Nós somos pobres de espírito, ou seja, um discípulo que é pobre de espírito, ele reconhece que ele não tem nenhuma autossuficiência espiritual e que tudo na vida dele depende de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Eu dependo só de Deus. Eu sou inteiramente e 100% dependente da graça de Deus. O que é ser pobre de espírito? É depender da graça de Deus. É não ter nenhuma autossuficiência para me achegar a Deus ou para viver, inclusive, se não for debaixo da dependência de Deus. Se eu trabalho, é porque eu dependo de Deus para trabalhar. Se eu vivo, eu dependo de Deus para viver. Se eu me alimento, eu dependo de Deus para me alimentar. Tudo que eu faço é debaixo da dependência de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Reconhecer que tudo que eu sou, o que eu tenho, o que faço, é porque Deus quis. E eu dependo de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Sou teu irmão em Cristo, pastor Carlos Eduardo, que vou começar falando sobre ser pobre de espírito, ou seja, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deus te abençoe. Beijo no seu coração.